Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do Natal. A gente está em clima de Natal, Natal passou e a gente ainda está falando do Natal. E hoje a gente vai falar de um filme que é uma comédia, a gente vai falar de um filme que é para a gente dar uma risadinha já pelo nome do filme, que se chama Um Natal Especial. Seria especial, mas é um E com X de ex-marido, ex-namorado, ex qualquer coisa da nossa vida, né? É para ser ex, né? Então, será que vai ser especial mesmo com S ou não? Bom, a gente vai falar do filme, mas antes da gente começar a falar desse filme, eu convido vocês, já que vocês estão assistindo aqui no YouTube da Tatiana Benites, clica aqui no maisinho, no joinha, né? Faz esse esforcinho para a gente, segue a gente no canal, deixa o seu like, deixa os seus comentários aqui também. Se você já assistiu o filme, o que você achou? O que você achou desse Natal com o ex aí? Foi bom? Né? E se você está assistindo a gente pela TV Mundo Maior ou ouvindo pela Rádio Boa Nova, também segue a gente aqui no canal do YouTube, conhece aqui o nosso canal, também deixa seu like, segue a gente, deixa seus comentários, quanto mais comentários vocês deixarem, melhor para a gente. E deixa o like também nos canais onde vocês estão vendo a gente, né? Também para a rádio, também para a TV, que essas mensagens chegam para a gente também, ok? E nós agradecemos sempre o apoio de todos. Bom, vamos falar então do filme Um Natal Especial. Damião, fala pra gente a ficha técnica desse filme. Vamos lá, Um Natal Especial, data de lançamento. A data de lançamento na Netflix, 2 de novembro de 2025. Diretor Steve Carr, 1 hora 29 minutos de duração, uma comédia, um romance, em um Natal especial. Kate Alicia Silverstone é uma recém-divorciada que sonha com uma última temporada de férias perfeita, com cara e cheia de Natal em família, antes de vender a casa. Mas o sonho de um feriado nostálgico é ali quando chega o ex-marido. Ele aparece com a nova esposa, jovem, bem-sucedida namorada. Nesse último final de ano em família, Kate irá enfrentar seus amores, antigos sentimentos e o que pode atrapalhar todos os seus planos ali para o Natal impecável e tranquilo, Tati. É um filme gostoso de assistir, um filme que vai trazer algumas reflexões para cada um de nós. Mas antes da gente começar a falar sobre o filme Um Natal Especial, vamos então rodar nossa vinhetinha? É isso, agora que a gente já rodou nossa vinheta, a gente vai falar e fazer nossa análise espiritual do filme Um Natal Especial. Bom, o filme, o Daniel já falou aí um pouco de como é que ele funciona, né? Como é que aconteceu esse Natal com o ex, né? Ela estava se separando, mas resolveu que tudo bem passar o Natal com o ex também. E daí, no Natal, ela tinha muitas tradições, muitas coisas que ela fazia sempre com os filhos, e os filhos cresceram, viraram adolescentes. E a gente sabe que quando a gente está na fase da adolescência, a gente não quer ficar tanto tempo mais com os pais, que as tradições já começam a perder um pouco o gosto, e que muita gente vai querer fazer coisas diferentes, né? E a gente vai conhecendo outras tradições de outras famílias, e os pais estão se separando.
Então, existe aí também um outro agravante. Outras pessoas estão entrando na família, né? E então eles começam a falar de tradições. E os pais precisam estar na mesma casa ali naquela época de Natal, então eles já vão pensando como é que vai ser tudo isso, quanto está sendo difícil nesse processo. Já faziam alguns meses que eles estavam nesse processo de separação e se sentem um pouco mais seguros para falar sobre esse respeito. No entanto, alguns acontecimentos começam a fazer a diferença. Por exemplo, quando o ex-marido aparece com uma outra mulher, né? E daí é que a ficha cai de que realmente isso é uma separação. E será que realmente é isso que ela quer? Né? Então, acontece essa reflexão ali naquele momento de falar que coisa, né? De não gostar dessa presença da outra pessoa junto, de não gostar dos filhos estarem junto com uma pessoa desconhecida que agora toma, entre aspas, o papel da mãe, né? Que a mãe vai continuar ali, vai continuar do mesmo jeito, mas o papel de esposa, né? Ela não tem mais. E aí começa uma grande reflexão sobre aquele luto que ela estava passando, né? Porque a separação é um luto também, né? É uma perda, ao mesmo tempo, de alguma coisa que eles tomaram uma consciência juntos, mesmo sendo algo que eles fizeram junto, uma ação conjunta, né? Ela descobre que talvez aquilo esteja um pouco mais dolorido para ela. Mas ela também tem a possibilidade de encontrar outras pessoas. E ela descobre uma pessoa que também pode ficar junto com ela, o que também desperta um novo sentimento nele. E aí a gente começa a refletir, será que as pessoas pensaram bastante antes de tomar essa decisão? Será que esse luto que eles estão vivendo é realmente um luto? Será que é certa essa atitude, né, da separação? Então, o filme faz essa reflexão da gente pensar mais e passar mais tempo com as pessoas a quem nós amamos, para que a gente realmente reconheça essas pessoas como pessoas que vão ficar conosco, independente da situação, e que se vale a pena a gente passar o resto da nossa vida separados de uma pessoa que nós escolhemos realmente para viver a vida junto, né, um ao lado do outro. Então, é um filme que vale a pena assistir só por esse fator, né? O filme também traz muita reflexão sobre como de convivência, né? Porque nesse processo da separação, não separação, do ciúme e tudo mais, mostra a questão do ciúme, a questão de como nós nos portamos quando nós estamos diante de uma pessoa, quando nós estamos diante de um grupo, quando nós estamos com pessoas diferentes, pessoas novas na nossa vida, pessoas mais antigas na nossa vida. O filme se passa numa cidade pequena, onde todo mundo se conhece. Então, todo mundo sabe da vida do outro, todo mundo sabe o que está acontecendo na vida do outro, e fala de uma coisa muito importante, que é a verdade, de falar a verdade um para o outro. Isso é a convivência, né? O princípio da nossa convivência. Será que a gente fala tudo para as outras pessoas? A gente não fala tudo, mas será que é para as pessoas que estão junto com a gente conta a verdade? Então, isso é uma reflexão que traz o filme desde o início até o final, né? E fala das tradições. E nas tradições
fala sobre ajudar o próximo, né, Damião? E ajudar o próximo, o filme, eu achei lindo essa proposta, né, de quando o filme fala de ajudar o próximo, porque ele vai mostrando, né, a cada cena ali, aquelas coisas tão importantes no nosso dia a dia. E às vezes pensamos, né, quantas vezes, né, é hábito nosso, né, a gente pensa em ajudar o mundo inteiro, né, e às vezes somente precisamos ajudar uma pessoa. Às vezes a gente pensa quantas vezes, né, isso já, e a gente vai tendo essa realidade, às vezes os próprios palestrantes espíritas ali param, vão fazer uma palestra, fica imaginando ter um público gigante, e às vezes a necessidade de toda aquela palestra é para uma única pessoa. Disso resulta que ajudar sempre vem ao encontro de Jesus. Além disso, é como bem sabemos, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, do modo que é quase que aquele que sempre procura ajudar, auxiliando em tudo que esteja ao seu alcance, nunca jamais, em hipótese alguma, prejudicar a outro, seja de qual forma ou circunstância for, sem sombra de dúvida, será o primeiro beneficiário desse admirável comportamento que, de forma natural, também se estenderá e favorecerá a outras pessoas, direta ou indiretamente, né? E vou lembrar de Carlos Torres Pastorino, né? Lembre-se de que colheremos infalivelmente aquilo que houvermos semeado. Fazer o bem é praticar a caridade, que é o amor em ação. E a Tati também estava falando ali, né? Daquela parte de ciúmes, né? Ai, gente, quando pega ciúmes, né, Tati? E já que no que diz respeito à visão espírita, Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos ensina que os ciúmes, assim como o orgulho, a vaidade, a avareza, são torturadores da alma, assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais. Também o será dos seus sentimentos morais. E olha, e a resposta, mais ainda porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade, a avareza, a inveja, os ciúmes, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma, questão 933 de O Livro dos Espíritos, Tati. É difícil a gente lidar com o ciúme, lidar com as pessoas no geral, né? Que cada pessoa quer uma coisa diferente, cada pessoa tem um objetivo diferente, e ainda bem que nós somos diferentes, mas nós vivemos no mesmo meio. E o filme fala sobre a questão das tradições. Ela é uma pessoa extremamente ecológica, ela pensa na questão ambiental o tempo inteiro, ela pensa na questão da sociedade, no crescimento, no aquecimento global, em todas as coisas que envolvem, né, a continuação da vida. Então, ela é contra a questão da data do Natal ser essa coisa de troca de presentes, de consumo, de comprar coisas novas, coisas de marca e tudo mais. Então, ela pensa na questão da reutilização das roupas, de compra coisa usada, compra coisa no brechó, faz coisas no bazar, faz coisas manuais, atividades manuais, ela pensa na questão dos artesanatos, dos bazares, né? Então, tudo isso para ela tem um valor agregado, não só de tradição, mas de continuidade, né? E ela leva isso para o Natal. Então, no Natal, não se compra roupas novas, não se faz essa coisa de trocas de presentes, de uma série de coisas, que para ela isso é uma questão de consumismo, que é verdade, né? É uma questão de consumismo, que nós estamos acostumados com essa tradição de
ter que comprar presente para todo mundo, e é ter que, né, aquela questão da obrigação, não, você precisa dar alguma coisa no Natal, você precisa comprar no Natal, então é uma época cara para viajar, cara para passear, cara para comprar, né, é uma época em que a gente gasta muito dinheiro, então, traz muito essa reflexão, porque nós, brasileiros principalmente, tem essas tradições muito no consumismo. Todas as datas são muito de consumo. Então, a Páscoa, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia dos Namorados. Então, todas essas datas, né, são muito comerciais. Né? Então, e o Natal é a data mais comercial que tem. Então, ela traz muito essa reflexão de que não precisa, que a gente pode fazer atividades com as coisas que nós temos em casa. Então, tem um dia que é o dia de fazer as coisas juntos, né, usando os elementos que tem, fazer as colagens, fazer atividades com os filhos, com o que eles têm em casa, ou com poucos produtos que precisa se comprar, para formar essa experiência, para ter essa experiência na memória. Depois, no dia seguinte, tem uma nova experiência, que é um passeio e tudo mais. Então, coisas que se podem fazer, né, que eles montaram essa tradição desde muitos anos, né, com as crianças e tudo mais, e que ela quer ainda continuar fazendo aquilo. Só que, como as coisas mudaram, né, agora eles têm namorados, e essa namorada nova do ex-marido tem costumes diferentes, que é um costume pautado no consumo, né? Então, é claro que as crianças, os adolescentes vão gostar de ganhar presentes, vão gostar de coisas caras e tudo mais, porque eles nunca tiveram aquilo, eles não têm aquele costume, né? Então, eles veem essa possibilidade de uma coisa nova e ela começa a se sentir muito mal com tudo isso, né? E que hoje em dia a gente já tem muito os dois casos, casos de pessoas que já são mais ecologicamente corretas e que vivem mais esse lado do minimalismo, e outras pessoas que vivem mais o lado do consumismo. E tá tudo bem, né? Na Europa, a gente tem muito essa divisão, mas não existe muito essa coisa, existe sim a questão do consumo e das datas comerciais, mas as datas comerciais, por exemplo, no Brasil, são muito mais fortes essa questão do presente, você precisa comprar, você precisa presentear as pessoas, do que aqui, né? Então, é engraçado como a questão cultural muda muito, e a questão também da consciência muda muito, a questão dos bazares que existem, né, de coisas usadas, aqui existe muito esse conceito, e eu sei que no Brasil também continua aí existindo esse conceito que cresceu de uns anos para o outro, né, e também não deixa de ser uma forma de ajudar o próximo, né, Daniel? Falar de bazar, né, Tati? Sempre um motivo gostoso, né, da gente poder estar comentando que o filme, né? Estamos falando hoje de um Natal especial que nos lembra a importância, né, das roupas usadas e seus benefícios para a sustentabilidade, para a economia, que promovem o consumo consciente, pois reutilizam peças, reduzem o desperdício e o impacto ambiental da indústria da moda, que é uma das mais poluentes. Além disso,
tornam a moda mais acessível, permitindo encontrar itens de qualidade, de marca, por preços bem mais baixos, além de oferecer oportunidades para criar um estilo mais autêntico e criativo. Você que está aí, se você nunca fez compre um brechó por não ter tido oportunidade ou por preconceito de usar roupas que já teve outra dona, está na hora de repensar seus hábitos, né? Nada mais na moda, né? Do que o conceito de moda circular. Lojas com peças de roupas usadas deixaram de lado aquela imagem de coisas velhas ou antiquadas, cheias de pó ou amontoadas. E já são tendências, é o que até estava dizendo na Europa, aí, nos Estados Unidos e agora também no Brasil. Garimpar peças em um brechó é uma terapia. Encontrar uma blusa, uma calça, um vestido, uma saia, que tem tudo a ver com o seu estilo, não tem preço. Ou melhor, tem sim, um precinho incrível, né? E como um caça ao tesouro, onde você olha, procura, até encontrar aquela peça perfeita para você. E aí é muito bacana quando ela traz essas discussões, né? Porque, por exemplo, a vida é um pouco isso. Você vai no bazar, você encontra às vezes, e ela cria, né, isso com os filhos, de você parar, e só que aquilo aí, quando você consegue ganhar uma roupa nova, você fala, oba, essa é nova. Mas, espera, as roupas usadas é aquilo, elas têm uma outra dinâmica, né, que você vai estar usando, vai estar compartilhando algo que é muito bacana, né, Tati? E o filme, o Natal Especial, valoriza também as pessoas ao nosso lado e o conceito de família, né, Tati? Tem muita coisa ainda que para analisar aí no filme, né? A questão das pessoas que estão ao nosso lado, né? Às vezes a gente só dá valor depois que a gente perde as pessoas do nosso lado. E isso é muito comum quando a gente vê, às vezes, as pessoas que morreram, né, no corpo físico, e daí alguém fala assim, ai, mas eu não tinha falado o quanto eu amava, a pessoa não sabia o quanto eu gostava dela, essa pessoa foi tão boa comigo, né, e eu não tive a oportunidade de falar tal coisa para ela, de contar tal coisa para ela. Então, isso é muito comum quando as pessoas se vão da nossa vida, quando a gente está distante das pessoas, quando a gente se muda para muito longe, né? No meu caso, por exemplo, né, que eu mudei de país, então a gente começa a dar valor a coisas que são pequenas, que antes a gente tinha e agora a gente não tem. Então, essa valorização das pessoas e das coisas também que nós temos, né, ela é importante. Então, a questão da gratidão, né, do agradecimento diário, quando a gente agradece o que a gente tem, agradece as pessoas que a gente tem na nossa vida, as oportunidades que nós temos, é muito importante. Primeiro, porque a nossa energia muda quando nós somos gratos, né? E isso faz com que se expanda a nossa energia. E segundo, porque é bom para que a gente tenha consciência do que nós temos, né? Então, que a gente possa valorizar as pessoas que estão do nosso lado enquanto elas estão do nosso lado. Que a gente possa demonstrar para elas a importância que elas têm enquanto elas estão do nosso lado. Porque depois que elas se forem para o plano espiritual, a gente vai poder falar com elas mais em oração, a gente vai poder falar com elas de uma outra forma, mas não da forma que nós estamos aqui. Então, que a gente possa valorizar essas pessoas. Todos nós temos defeitos, elas também terão, né? Mas que a gente possa entender aí a necessidade de cada um. E o filme traz uma outra coisa também bem legal, que é o conceito de família. Existe lá um casal de pessoas mais velhas já, né, que é um casal gay, né, e são os pais do ex-marido dela, né, e que passam o tempo inteiro com eles, e que mesmo assim, com essa separação, vai passar o Natal com eles, né, e é um conceito de família que deveria ser comum, mas que ainda não é,
e que ainda precisa dessa aceitação da sociedade, né? Que eu achei interessante trazerem isso para a história, para uma história de Natal, para uma história de união, para uma história de fidelidade, né? Porque são famílias, como todas as outras, e que devem ser vistas como famílias normais, né? E que ainda, infelizmente, a gente tem muito preconceito com isso. Então, eu achei bacana que o filme também trouxesse isso de uma maneira leve, de uma maneira descontraída, de uma maneira gostosa, né? Não é o tema principal do filme, mas traz isso como uma coisa extremamente natural. Então, eu gostei muito que trouxe esse tema para também nós refletirmos. E fala sobre o conceito de família, né, que todo mundo fala, ah, não, é a família, tem que ser lá os pais, os 2 filhos e tudo mais. E por que não, né, os pais separados, com outros parceiros, com novos parceiros, não importa se sejam mais novos, são mais velhos, isso também é algo que traz no filme, e que a gente possa refletir sobre esses conceitos que existem muito formatados, muito fechados, e que isso foi trazido também para a nossa cultura de uma forma muito religiosa, muito imposta pelo homem, mas em nome de Deus, né? E que isso não está em nenhum escrito, que a família tem que ser dessa forma, que a família tem que ser da outra forma, isso não está escrito. Deus não falou nada disso, Jesus não falou nada disso, e que a gente precisa ter respeito. Então, eu achei muito importante essa questão do respeito, a questão deles se verem de uma outra forma, de se analisarem de uma outra forma, da família conseguir ver o pai, ver a mãe, ver o casal de uma forma respeitosa, né? Embora aconteçam muitas coisas no filme, porque o filme, né, se chama Um Casal Especial, de ex-marido, ex-mulher, né? E mostra uma comédia, então você vai dar risada em alguns aspectos, né? Mas mostra de uma forma respeitosa, onde eles conseguem entender o lado um do outro, né? E chegarem no respeito, apesar de algumas confusões no filme, né? E que a gente consiga entender que família é família. Às vezes é aquela que a gente escolhe com o coração, às vezes é aquela que tem o sangue da gente, né? E que tudo bem, tá todo mundo junto e misturado. Eu espero, gente, que vocês tenham gostado também dessa reflexão, que vocês assistam esse filme, que é bem gostosinho de assistir, né? Um Natal especial, e que o Natal de vocês tenha sido lindo, tenha sido maravilhoso, e que vocês passem aí um ótimo final de ano, com uma energia toda renovada, uma energia maravilhosa, e que a gente se encontre aí mais uma vez no ano que vem, e que com muito mais ganas de aprender, de refletir, de estudar, mas também de colocar em ação tudo que a gente está aprendendo aqui. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.